Olá, boa noite. Eu estou aqui para fazer esse vídeo para você com o tema Veja quantas vezes Jesus ensinou a perdoar. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele ensinou muitas das vezes o ser humano a perdoar. Eu quero mostrar para você, né, nesse final de ano e nesse ano que vai começar, nós temos que perdoar. Perdoar quem nos ofendeu, perdoar quem, né, falou alguma coisa, quem pecou. Temos que perdoar. Por quê? Porque quando você perdoa, você agrada a Deus, a Jesus Cristo. Vou mostrar para você em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, no versículo 18 em diante, Jesus disse assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estais no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se estiver duas pessoas, seja uma mulher, reunidos em nome de Jesus Cristo, ele se faz presente. Ele não falou somente na igreja, mas onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele. Aí Jesus falou, Pedro chegou para Jesus e fez uma pergunta importante. No versículo 21, Pedro disse assim: Então Pedro aproximou-se dele, dizendo: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro chegou até Jesus Cristo e fez essa pergunta, porque Pedro andava com os apóstolos, tinha a esposa dele e, né, alguém tinha pecado contra Pedro, ou Pedro tinha pecado contra alguém. E Pedro fez essa pergunta a Jesus Cristo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu para ele, dizendo assim, versículo 22, Mateus 18, versículo 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, até 70 vezes 7. Então Jesus disse assim: Pedro, se uma pessoa pecar contra ti, se uma pessoa pecar, você não tem que perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus ensinou, se uma pessoa pecar contra Pedro, Pedro deveria perdoar até 70 vezes 7, que dá 490. Isso num dia, não é num ano, é num dia. Então eu e você devemos e temos que perdoar aquele que pecou contra nós, aquele que nos ofendeu, seja com palavras ou, né, por atitudes. Você tem que perdoar. Quando você perdoa, você agrada a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Então veja que Jesus aconselhou Pedro a perdoar 70 vezes 7. Então, se uma pessoa falhar, errar contra você, ou estiver falhado, errado contra você, nesse ano de 2022, o seu dever é perdoar. O meu dever é perdoar. O nosso dever é perdoar, para Deus nos perdoar. Se você não perdoar alguém que pecou contra você, que falhou contra você, Deus ele não lhe perdoará. Então, se uma pessoa pecou, ou se alguém pecou contra você, você tem que perdoar. Então Pedro aproximou-se dele, dizendo: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se uma pessoa falhar e pecar contra você, o seu dever é perdoar, embora que essa pessoa esteja errado, pecado contra você, não importa a quantidade de vezes, mas até 70 vezes 7. Imagine Jesus Cristo falando isso. Por quê? Porque Jesus sabe que quando o ser humano perdoa uns aos outros, acontece um poder de Deus, a bênção de Deus, né? A cura. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, lembre-se dessa palavra. Se alguém tiver pecado contra você, você perdoe. O que é perdoar? Perdoar é não levar em consideração o erro cometido, a falha cometida contra você. É você esquecer.
É você não considerar o pecado que foi ocorrido, que foi feito, né? Que aconteceu. É você olhar e perdoar, liberar o perdão, entender a pessoa, ajudar. Então Deus abençoe você e sua família. Um final de ano abençoado e um ano de 2023 abençoado para você e para sua